Olá pessoal, estamos de volta com mais uma resenha semanal aqui no Ler Antes de Morrer. Mais uma vez eu tô tomada pelas notícias, que semana, né, que tivemos. Então nessa quinta-feira o candidato Jair Bolsonaro sofreu em praça pública um atentado a facadas e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, na quinta-feira à noite, ele ainda estava num estado de saúde delicado. Então a gente tem grandes dúvidas se ele vai se recuperar a tempo para continuar fazendo a campanha dele, pelo menos nesse primeiro turno. E é o Brasil mais uma vez mostrando que não sabe colocar em prática aquela lição atribuída a Voltaire. Provavelmente não foi ele que falou, mas sintetiza bem as ideias do Voltaire, que é: eu não concordo com nada do que você acabou de dizer, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-lo. Ou seja, é nisso que consiste a liberdade de expressão, a democracia, o exercício das liberdades individuais e políticas, é o direito que todos temos de nos manifestar e, sobretudo, a obrigação que nós temos de respeitar a existência, dentro, lógico, dos limites da lei, de ideias contrárias às nossas ideias. Eu própria, eu acho que não é surpresa para ninguém, não sou a eleitora típica do Bolsonaro, não pretendo votar nele e, no entanto, eu não tenho como ser a favor de uma violação estúpida, escrota, típica de paizinho de República de Bananas. Isso é tosco, isso é mais uma prova, se é que nós precisamos ainda de mais provas, de que o Brasil está institucionalmente cada vez mais frágil, que a democracia que conquistamos em 1988 e que se solidificou em 89 com a primeira eleição direta para a presidência, depois de muitos anos, está se esfarelando nas nossas mãos. E por causa disso, eu ia fazer outra resenha, mas eu achei melhor trazer para vocês uma leitura que felizmente eu já tinha feito na minha vida, então foi só uma questão de dar uma lida de novo, bater os olhos para lembrar, mas eu já fiz essa leitura há muitos anos e já recomendei para vocês há muito tempo. Agosto, de Rubem Fonseca, um romance policial que tem como pano de fundo um outro momento tão turbulento na história política do nosso país quanto o momento que nós estamos vivendo hoje. E aí, quem sabe, fazendo a leitura desse livro, entendendo finalmente como foi esse episódio da nossa história, que nós brasileiros temos a mania de esquecer, a gente não consiga nos tornar leitores mais lúcidos, que consigamos tomar decisões mais sensatas nesse momento tão complicado. Então vamos começar. Agosto é uma obra de Rubem Fonseca, esse que é provavelmente o escritor mais consagrado do gênero policial no Brasil, e ele foi publicado em 1990. Foi um grande sucesso de público, tanto que só 3 anos depois recebeu uma adaptação para televisão. Foi um seriado que a Globo fez, também chamado Agosto, que teve Carlos Bernardo no papel de Getúlio Vargas e Tony Tornado no papel do segurança dele, o Anjo Negro, o Gregório Fortunato, e no núcleo fictício da história teve como personagem principal o José Maier, vivendo o comissário Matos. Agosto se passa exatamente no mês de agosto de 1954, um dos períodos mais turbulentos da história do Brasil, e ele é um daqueles livros maravilhosos que conseguem mesclar história com ficção, eventos e personagens que existiram e que fizeram parte da história do Brasil e que eram ativos na vida política e cultural do Brasil, e personagens inventados pela verve desse escritor que tão bem consegue trazer o gênero policial para a literatura brasileira. E qual era a situação política que o Brasil vivia naquele momento? Eu deixo vocês à vontade para fazerem os paralelos que vocês quiserem com a nossa situação atual. Não vou falar nada para não influenciar ninguém, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer essas conexões sozinhos. Nós tínhamos um presidente muito popular, que era amado pelo povo e que, no entanto, estava acuado, sendo acusado de corrupção e enfrentando uma oposição feroz, não só no próprio governo, mas em todos os setores da imprensa. Esse presidente era Getúlio Vargas. Agora, vamos lembrar que, quando a gente fala
fala de presidência de Getúlio Vargas, a gente pode estar falando de muitas coisas, porque ele ficou no poder por muitos anos. Então, se a gente está falando da época de 1930 até 1932, a gente está falando de um Getúlio revolucionário, um Getúlio que colocou fim à política do café com leite e, através de um golpe, assumiu a presidência da República, declarou guerra contra o estado de São Paulo, mandou bombardear São Paulo. É por isso, aliás, que nós aqui em São Paulo não gostamos de Getúlio Vargas, ao contrário das outras cidades do Brasil. Nós não temos avenidas, monumentos, nada homenageando Getúlio Vargas por aqui. Também houve um outro Getúlio, um Getúlio ditador, que instituiu em 1937 o Estado Novo, que foi uma ditadura com D maiúsculo, que censurava a imprensa, que torturava inimigos políticos e que fez atrocidades. Temos também, mais ou menos nessa fase, mas em 1940, entre 40 e 45, um Getúlio que tinha uma relação esquisitíssima com o mundo em guerra, porque por um lado ele parecia simpatizar com o eixo, sim, com Hitler e Mussolini, mas por outro ele também chamava atenção e queria se aliar com os Estados Unidos e fez um jogo duplo durante um tempo até finalmente aliar o Brasil ao bloco dos aliados, né, que eram liderados aqui nas Américas pelos Estados Unidos. Essas foram fases marcantes da presidência de Getúlio Vargas, mas nesse primeiro mandato longo de 15 anos, e no entanto esse não foi o único período que Getúlio Vargas governou o Brasil. Em 45, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele sofreu alguns reveses políticos e foi meio que chutado para fora da presidência, mas ele voltou em 1950 de maneira democrática, o que não tinha acontecido das outras vezes. Ele fez campanha, ele ganhou no voto e ele assumiu a presidência do Brasil pela primeira vez dentro dos limites institucionais previstos pela democracia. Então ele estava jogando o jogo da democracia, ele tentou governar com um congresso, com imprensa livre, podendo falar mal inclusive dele. E esse Getúlio 2.0, a figura que ele representou naquela época, é a imagem que mais chega até nós agora no século 21. Aquele senhorzinho rechonchudo com cara de simpático, que ganhou o apelido de pai dos pobres, que aprovava medidas que eram benéficas para a classe trabalhadora, como grandes aumentos reais do salário mínimo. Ele fazia também políticas nacionalistas que tentavam fortalecer a economia do Brasil frente ao capital estrangeiro. Então ele nacionalizou o petróleo, ele fez várias medidas econômicas para desenvolver a indústria no Brasil e fortalecer o país diante da sanha dos estrangeiros que queriam lucrar com as nossas riquezas. Mas quando eu tô falando tudo isso, eu não tô falando de maneira a louvar o que Getúlio Vargas fez, porque ele sofreu muitas críticas naquele período, críticas importantes do próprio governo, do próprio Congresso, né, que agora ele tinha que lidar, né, com esse jogo da política, ele tinha que lidar com o Congresso ali enchendo o saco dele, como deve ser numa boa democracia, e ele tinha setores que eram absolutamente contrários às políticas que ele estava colocando em jogo, que o acusavam de corrupção. Em muitos casos, com toda razão, houve casos de corrupção, mas também havia algumas acusações delirantes, algumas acusações que não tinham nada a ver, associavam aquelas políticas de Getúlio Vargas ao comunismo. Embora é lógico que ele não fosse comunista. Getúlio Vargas, ele era um populista, um demagogo, ele tinha muitos defeitos, mas comunista ele não era. Ele mandou prender e mandou torturar muito comunista. Entre essas vozes que mais criticavam Getúlio Vargas, existia uma que se destacava acima de todas as outras. Não era um político em si, era um jornalista, um homem chamado Carlos Lacerda, que além de jornalista, dono inclusive do seu próprio jornal, ele tinha contatos nos grandes conglomerados de mídia daquela época, que eram os Diários Associados, do Assis Chateaubriand, figura fascinante da primeira metade do século no Brasil, e, claro, o jornal O Globo, do Roberto Marinho. Então, ele transitava por todos os meios de comunicação da época, metendo o pau no Getúlio Vargas, criticando, enchendo o saco, fazendo, talvez seja exatamente isso mesmo que um jornalista deva fazer. Enfim, a questão é que agora havia liberdade, coisa que na época da ditadura não era tão fácil criticar assim Getúlio, mas agora que podia, ele metia o pau. E dentro desse contexto, eu acho que vale a pena abrir um parênteses e falar de uma segunda obra, porque existia um jornal, um grande jornal, né, mais notório, que não fazia parte desse grupo de jornais que criticavam Getúlio Vargas. Esse era um jornal gaúcho chamado Última Hora, e sobre ele
o José Almeida Júnior escreveu um romance chamado Última Hora, justamente, que foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Romance no ano passado. É um prêmio importante. Aliás, faz muito tempo que eu tô com esse livro aqui na minha prateleira. Eu tô querendo, né, arrumar um tempo para ler, mas ainda não consegui. Então fica essa dica. Ele traz também uma história de ficção que também mistura a realidade com personagens fictícios, mas esse se passa dentro da redação do jornal A Última Hora, exatamente no mesmo período histórico do Agosto de Rubem Fonseca. São 2 livros que tratam desse mês de agosto de 1954, que foi, como eu falei, um dos mais turbulentos da história do Brasil. E aí você pergunta, mas por quê? O que aconteceu nesse mês de agosto? Eu vou explicar. Getúlio Vargas, então, como eu estava dizendo, ele estava sofrendo uma pressão danada, liderada por Carlos Lacerda, mas não apenas, também havia muitos opositores políticos e também havia uma oposição muito forte em vários setores das Forças Armadas. Um manifesto publicado nos jornais com 82 assinaturas de oficiais do Exército, e aquilo pegou muito mal. Ele já estava começando a perder popularidade, o governo do Getúlio, estava sendo acusado de todos os lados, acusado de corrupção, acusado de imoralidade, acusado de instabilizar o país e de colocar a economia do país em risco por causa daquelas medidas como a de aumentar o salário mínimo. E dentro desse contexto todo aconteceu um atentado. No começo de agosto de 1954, o próprio jornalista Carlos Lacerda sofreu um atentado. Dessa vez não foi com faca, foi com um tiro. Acontece que, também como aconteceu dessa vez, ele não morreu. Ele sobreviveu ao atentado. O atirador em questão acertou ele só de raspão, no pé, na perna, e matou acidentalmente uma pessoa que estava ao lado dele, que era um major chamado Rubens Florentino Vaz. Ele era um militar que se identificava com a luta, né, com as posturas de Carlos Lacerda, e tinha se voluntariado para fazer a segurança dele. E, bom, deu certo, né? Ele deu a própria vida e acabou salvando a vida de Carlos Lacerda. Acontece que o cara era militar. Os militares, eu falei, estavam enfurecidos com Getúlio Vargas. E depois desse atentado, a vida de Getúlio virou um inferno, porque ele passou a ser imediatamente acusado de ter sido o mandante desse atentado contra Carlos Lacerda. Imagina, o próprio Lacerda, né, que sobreviveu, tava com toda a razão pistola e começou furiosamente a acusar Getúlio Vargas de ter tentado matá-lo, de falar no rádio, de escrever nos jornais. A situação estava ficando cada vez mais insustentável e a classe militar do Rio de Janeiro se reuniu na base do Galeão e resolveu conduzir de lá uma investigação para saber quem tinha sido o mandante daquele crime. Dizem que eles já estavam começando a conspirar um golpe, né, tirar o Getúlio do poder e estabelecer, quem sabe, um governo militar. E eles acabaram descobrindo que o mandante desse crime tinha sido ninguém menos do que Gregório Fortunato, o Anjo Negro, sim, o segurança particular de Getúlio Vargas, que aparece sempre atrás dele nas fotos. É um homem negro muito grande. Ele planejou um atentado contra Carlos Lacerda por lealdade a Getúlio, que apesar de todas essas críticas era idolatrado pelo povo. Esse guarda-costas dele, então, via Getúlio Vargas como um santo, e ele era tão leal ao seu patrão, ficava tão indignado, pessoalmente indignado com os ataques promovidos por Lacerda, que ele teve a iniciativa de encomendar esse atentado contra a vida dele. Então veja bem, tudo isso que eu tô contando pode parecer spoiler, mas eu juro que não é. Isso é história. Isso você deve ter aprendido na escola. Caso você não se lembre, é porque você matou essa aula. E depois disso, imagina, o mundo de Getúlio Vargas caiu, né? Porque ninguém acreditou que Getúlio Vargas não soubesse que o seu guarda-costas tinha encomendado um assassinato. Então a coisa estava cada vez mais insustentável. Eu acho que também não estou caindo no spoiler quando eu digo que o desfecho de tudo isso foi que Getúlio Vargas atirou contra o próprio coração. Ele se suicidou, em parte pela pressão que estava sofrendo e em parte também para colocar um ponto final, para estancar de vez as tentativas de conspiradores de estabelecerem um governo militar no Brasil, de darem um novo golpe. Ao se suicidar, Getúlio Vargas conseguiu colocar a
popularidade dele nas alturas, e qualquer um que falava mal de Getúlio Vargas antes, depois da comoção da morte dele, simplesmente precisou calar a boca, porque ele se tornou quase que um santo, quase São Getúlio, e até hoje a imagem dele permanece sendo São Getúlio para muitas pessoas nesse país. E tudo isso é história. Rubem Fonseca se aproveita desse episódio interessantíssimo da nossa história, que é, como vocês podem ver, extremamente atual, e escreveu uma história policial que tem como protagonista um comissário de polícia, o comissário Matos, que segue todos os requisitos do estereótipo do investigador de filme noir. Ele é um investigador de polícia que usa suspensórios, que é um pouco arredio, desconfiado, tem um monte de manias, tem algumas ex-namoradas, umas fêmeas fatales na vida dele, e tem, é claro, a missão de investigar crimes, assassinatos. Rubem Fonseca cria um outro assassinato que acontece na mesma noite do atentado a Carlos Lacerda, mais ou menos no mesmo momento, e que, como eu falei, passa a ser investigado pelo comissário Matos, que ao longo das investigações vai suspeitando que existe relação entre os dois crimes. O legal é que Rubem Fonseca romanceia a história, ele traz personagens como a filha de Getúlio Vargas, os ministros, o próprio Gregório Fortunato, cria diálogos interessantíssimos, diz o que eles estão pensando, cria uma história com ritmo de cinema noir, de cinema de investigação, e é uma leitura fascinante, divertida, que não dá vontade que o livro termine. Eu recomendo que vocês conheçam Agosto, assim como, isso eu vou dar indicação mesmo sem ter lido, mas eu acho que a proposta já vale a pena conhecer, o Última Hora, do José Almeida Júnior. Vou deixar o link desses dois livros aqui na descrição do vídeo. E se você comprar usando o link que está aqui embaixo da Amazon, uma parte da sua compra vem para o canal, isso é importante para financiar o projeto. Quero agradecer a todos os meus padrinhos e madrinhas que também ajudam a financiar esse projeto. E eu espero que, na semana que vem a gente não tenha mais notícias bombásticas. Espero que o assassinato, aliás, a tentativa de assassinato, felizmente ele não morreu, de Jair Bolsonaro, não impeça que a gente consiga ter aqui no Brasil um debate político sensato, coerente, que não descambe para mais violência. É a última coisa que a gente está precisando. A última vez que uma coisa dessas aconteceu, como vocês veem, as consequências foram trágicas. Então é isso, a gente fica por aqui hoje, a gente se vê na semana que vem. Tchau!